Fala aí, eu sou o Marcelo e hoje a gente vai bater um papo sobre medidores de vazão, orifício bocal e venturi. Então vamos lá. Na vida, a gente em diversos momentos precisa saber medir as coisas. Então, por exemplo, a gente vai ter aí várias ferramentas para fazer isso. Como quando a gente quer medir o tempo, a gente usa um relógio ou um cronômetro. Quando a gente quer medir a temperatura, a gente usa um termômetro. Ou se a gente quiser medir o comprimento, a gente pode usar aí uma régua ou uma trena, enfim. Mas aqui para o McFlu é importante para a gente a vazão. Então, como que a gente mede a vazão na vida? Vão existir dois métodos principais. O primeiro deles é medição direta. E a medição direta ela se baseia nessa ideia de que a vazão é igual a um volume dividido pelo tempo. Por quê? Porque tanto o volume quanto o tempo a gente já sabe medir. Então o que a gente faz? Imagina que você tem aí uma torneira e você quer medir a vazão dela. Você pega um balde com um volume conhecido, por exemplo 20 litros, e aí você mede quanto tempo ele leva para encher esse balde, quanto tempo essa torneira leva para encher o balde. No final disso você vai ter o volume, que são os 20 litros do balde, e o tempo que levou. E com isso você consegue saber a vazão dessa torneira. Só que tem um problema. Para fazer esse tipo de medição direta, a gente precisa interromper o fluxo do fluido que está passando por ali. Isso, se você está numa indústria, por exemplo, vai ser muito ruim. Então, tem diversos casos que você não pode interromper esse fluxo, então a medição direta ela não vai ser assim tão útil para a gente. Por isso que existe um outro método, que são os métodos de restrição. Os métodos de restrição, eles têm três tipos principais, que são os de placas de orifício, bocal e venturi. Como que eles vão funcionar? Imagina que você tem, então, um tubo, e esse tubo inicialmente tem um diâmetro D1. Então, aqui está o nosso tubo, e dentro dele está passando um fluido qualquer. Se você colocar ali duas placas ali no meio, você gera um diâmetrozinho menor por onde esse fluido vai ter que passar. Quando ele passar por aqui, as condições dele vão mudar. Então você vai alterar a pressão, a velocidade, algumas coisas vão mudar. E alguém muito esperto percebeu que usando isso, então a gente vai pegar a nossa equação de energia, que é o que vai dizer como esse fluido vai mudar de um ponto, do ponto 1 para o ponto 2, e esse ponto 2 a gente chama de T, a gente usa DT aí, que é da palavra em inglês para garganta, justamente porque você está colocando um diâmetrozinho menor aí, beleza? E aí ele juntou essa equação de energia, que vai descrever pra gente essa mudança, junto com a ideia da conservação da massa. Por quê? A massa que está passando pelo primeiro ponto, então o ρVA da nossa área, densidade e volume, vai ser igual à massa que está passando pelo segundo ponto. Ela vai estar mudando a energia, mas a massa se mantém. E essas duas massas vão ser iguais à nossa vazão mássica. Isso que é justamente o que a gente quer medir. E aí esse cara foi muito esperto, juntou essas duas equações e chegou na nossa equação da vazão, que vai ter essa carinha aí. Então ele fez algumas considerações, manipulou, jogou uma coisa para um lado e para o outro, chegou nisso aí que é a nossa equação da vazão. Só que tem um problema. Quando isso aqui acontece, então quando você coloca essa barreira aí para o seu fluido passar, você acaba tendo algumas perdas de energia, que não estão sendo consideradas nisso aqui. Então essa equação da vazão é uma equação da vazão teórica, porque na vida real não vai acontecer. A gente precisa considerar essa perda, beleza? Como que a gente considera isso? Foi feita então a equação da vazão mássica real. E o que fizeram? Eles colocaram um coeficiente, que chama coeficiente de descarga, que vai dar pra gente essa perda. Então, a nossa equação da vazão real vai ser a mesma equação de antes, só que agora a gente vai multiplicar por esse Czinho, que é justamente o nosso coeficiente de descarga, que vai descrever aí quanta energia está sendo perdida por causa dessa barreira que você colocou. Beleza? Além disso, dependendo de como você estuda, ou do seu professor, ou do seu livro, essa equação pode ter umas carinhas diferentes. Então, por exemplo, pode ter colocado uma razão entre os diâmetros beta. E aí esse beta vai ser a razão entre o dt e o d1, beleza? E aí colocando ele na nossa equação, ela vai ficar com essa carinha. Então você vê que as áreas ali no meio somem e entra o beta elevado à quarta agora. E além disso, ela pode ainda ficar mais simples se você considerar um novo coeficiente k, que vai ter essa carinha aí. Então ele vai ser c sobre a raiz de 1 menos beta quarta. A gente chama ele de coeficiente de vazão. E a nossa equação da vazão real agora fica com essa cara aí, beleza? Todas essas equações são iguais, a única diferença é o jeito que você está escrevendo, beleza? Mas surge um problema pra gente aqui. Como que a gente calcula esses fatores aqui? O beta é fácil. A gente tendo os dois diâmetros, sabendo o tamanho das coisas ali dentro do tubo, a gente consegue calcular. Mas como que a gente calcula o coeficiente de descarga ou o coeficiente de vazão? Então vamos lá. Esses coeficientes, eles vão depender do tipo de medidor que você estiver vendo, beleza? Então, como eu falei, tem três tipos. Aquele primeiro que a gente viu é o de placas. E aí, de acordo com o tipo, a gente vai ter ou uma equação ou um gráfico que vai descrever esse coeficiente pra gente. Quer ver? Então, por exemplo, eu vou pegar
o gráfico desse tipo aí, que é o medidor de placa de orifício, para a gente dar uma olhada. Então você vai ter um gráfico mais ou menos assim. Não sei se está dando para ver, está um pouco pequenininho, mas aqui embaixo a gente vai ter o Reynolds, e a gente tem vários valores, e aqui em cima a gente tem o beta, que é a nossa razão de diâmetros. E aí, sabendo os dois, sabendo um pouco das condições do fluido e do tubo, enfim, dos tamanhos, a gente calcula o Reynolds, vem aqui, vê qual é o nosso beta, e jogando para cá, a gente acha, nesse caso, o coeficiente de vazão K, e a gente consegue, então, calcular a nossa vazão. Beleza? Vamos dar uma olhada, então, em cada um dos tipos de equação, de acordo com o tipo de medidor. E é importante destacar que aqui, a gente vai estar considerando esses coeficientes sempre em função do Reynolds e do beta, igual eu mostrei ali no gráfico. Beleza? Então, para começar, vamos falar um pouquinho dos medidores de placa de orifício, que é justamente esse que a gente está vendo desde o começo. Ele é simples e ele tem um custo bem baixo, porque você vê que a ideia é só colocar duas placas ali no meio do seu tubo, então ele não tem nenhuma grande mudança assim. São só duas plaquinhas, então ele é fácil de colocar. Mas, como é uma coisa muito brusca, o seu fluido ele vem tranquilinho e de repente ele tem uma placa de encontro, então você gera uma perda muito alta. Então você tem uma alta perda de carga e aqui nesses cantinhos você ainda pode acumular sólidos, que também é bem ruim porque isso vai afetar as condições do seu escoamento ao longo do tempo e vai mudar, por exemplo, te dar uma vazão errada que você está querendo medir. Beleza? Então essas daí são as características. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens e usar ele ou não vai depender aí do que você estiver querendo. Beleza? E aí, quando a gente quer calcular o nosso coeficiente, eu mostrei o gráfico lá atrás, mas a gente também pode calcular através dessa equação aqui. Então, você vê como eu falei que ela vai depender do beta, que é a nossa relação dos diâmetros, e do Reynolds ali antes de encontrar, beleza? Então, são as condições normais do escoamento aí. E aí, além disso, essa equação, tanto a equação quanto o gráfico, eles têm uma faixa que vale de validade para eles. Então, não vale para qualquer valor de beta, nem para qualquer valor de Reynolds. Você tem que se atentar a isso aqui, mas geralmente ele está aqui dentro, porque senão você não vai ter como calcular. Então vamos lá. Nosso segundo tipo é o medidor tipo bocal. O bocal, ele vai ser assim. Você vê que ele parece bastante com a placa de orifício, só que em vez de ser só aquela placa, aquela coisa brusca aqui, ela tem essa ondulaçãozinha, ele é tortinho, então ele acaba sendo uma coisa um pouco mais sutil. Por um lado, ele vai ser um pouco mais caro do que as placas, porque você vê que ele não é tão simples assim, mas ele acaba gerando uma perda de carga menor. Então você vê que aqui de novo a gente tem uma vantagem, uma desvantagem, usar ele ou não vai depender aí do que quem estiver instalando está interessado, beleza? Para ele a gente também vai ter uma equação, agora um pouquinho mais simples, mas que também vai depender do beta e do Reynolds dentro dessas faixas aí que tem que ser olhadas, beleza? E aí para fechar a gente tem o nosso terceiro tipo de medidor, que é o medidor Venturi. E aí o Venturi vai ser assim. Você vê que ele agora é um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente. Isso aqui a gente chama de difusor cônico. Então você vê que além da entradinha tortinha, igual o bocal tinha, ele também vai depois mais sutil. Então ele é bem mais complexo do que os outros, você vê que é realmente uma coisa bem diferente, mas essas ondulações que fazem o fluido escoar muito mais tranquilinho e você tem uma perda de carga muito menor. Então essa é a grande vantagem dele. Apesar dele ser caro, ele tem uma perda de carga muito baixa. Tão baixa que quando você tem um Reynolds alto, você consegue considerar o seu C igual a 0,99. Então lembrando lá da nossa equação da vazão real, onde você só multiplicava o C pela equação teórica, você tem isso aqui como 0,99, quer dizer que ele é quase 1. Ou seja, ele está muito perto de não ter perdas, justamente porque ele é assim muito sutil. Beleza? E aí para ele a gente tem várias equações e geralmente o problema vai dar. Ou se ele falar para você que o Reynolds é alto, você pode calcular, pode considerar o C igual a 0,99. Beleza? E aí para fechar, tem um resuminho, onde a gente vê que o medidor de placa de orifício, ele tem um custo baixo, mas a perda dele é alta. O bocal, ele é intermediário, então ele é um pouquinho mais caro que o outro, mas ele tem a perda de carga um pouquinho menor. Ele é intermediário aí entre o Venturi e a placa. Porque o Venturi ele é o mais caro de todos, então ele tem um custo bem alto, mas a perda de carga dele é bem baixa. E aí são essas coisinhas aí que você vai considerar, né? Que a pessoa vai considerar quando estiver escolhendo qual tipo de medidor usar. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.